Se você está entrando agora no mundo da suplementação esportiva, eu tenho certeza que você já se perguntou qual que é a diferença entre as proteínas Whey Protein, caseína, albumina e proteína vegetal. No vídeo de hoje eu vou falar qual que é a diferença desses suplementos e qual que pode ser o melhor e mais indicado para você. Fica comigo até o final desse vídeo que eu já te conto. Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor Dr. Jefferson Comin, esse é o canal Comin Nutrição e hoje nós vamos conversar sobre alguns suplementos proteicos. A gente vai falar sobre Whey Protein, sobre caseína, sobre albumina e também proteínas vegetais. Eu vou falar para vocês qual que é a diferença desses suplementos e qual que é o mais indicado, qual que é o melhor para você, então fica comigo até o final do vídeo. Aliás, se você já é inscrito ou inscrita no canal, me dá aquela moral, deixa o like aqui para mim. Se você ainda não se inscreveu, mas quer se manter atualizado e atualizada dentro da área da nutrição, se inscreve no canal e ativa as notificações para ter certeza que o YouTube está entregando todo esse conteúdo para vocês. Pessoal, vamos começar a falar sobre o Whey Protein. Como que é feito o tal do Whey Protein? Quando nós vamos ver o leite ele é um alimento, né, uma bebida extremamente proteica, nós temos proteínas ali. Cerca de 80% dessas proteínas do leite, elas são formadas por caseína, que é uma proteína que a gente já vai conversar. E os outros 20% são as proteínas do soro. Basicamente o que acontece aqui é que a indústria, quando vai fabricar o queijo, eles pegam e eles coagulam a caseína, aquela proteína que tem maior quantidade. E aí sobra o soro do leite. A indústria pega esse soro do leite e concentra as proteínas que estão ali no soro. Dessa forma, se obtém o Whey Protein concentrado. Pode ser que a indústria pegue esse Whey Protein concentrado e isole essas proteínas dos carboidratos. Aí você consegue obter Whey Protein isolado, ou seja, você vai ter um suplemento com teor de carboidratos baixíssimo. Ou então a indústria pode muito bem pegar esse Whey Protein isolado e quebrar as proteínas que ali estão. Aí nós vamos ter o Whey Protein hidrolisado. E aí o Whey Protein, né, o suplemento de Whey Protein, independente de ser concentrado, isolado ou hidrolisado, ele é um dos suplementos mais utilizados por pessoas fisicamente ativas, por pessoas que querem emagrecer, que querem cuidar da saúde e até mesmo por atletas. Mas quando eu falo Whey Protein, eu estou me referindo às proteínas do soro do leite. Eu estou me referindo a um conjunto de proteínas. Ou seja, você tem várias proteínas ali dentro que formam essas proteínas do soro do leite. Entre elas, nós vamos ter beta-lactoglobulinas, alfa-lactoalbuminas, imunoglobulinas dos mais variados tipos. Nós vamos ter a albumina do soro do leite e também podemos ter glicomacropeptídeos. Tá, Jeff, mas qual que é a vantagem de tomar Whey Protein? Quando a gente vai ver o Whey Protein, independente de ser isolado, concentrado ou hidrolisado, ele apresenta uma quantidade, uma variedade de aminoácidos muito legal, inclusive aminoácidos que o nosso corpo não produz, ou seja, você tem que obter através da alimentação. Além do mais, nós vamos conseguir encontrar os BCAAs, os aminoácidos de cadeia ramificada, e entre esses caras haverá um aminoácido chamado de leucina. A leucina consegue ir lá na sua célula muscular e estimular a hipertrofia muscular, fazer com que a sua célula muscular ela aumente de tamanho. Então é muito interessante você ter esse tipo de aminoácido. Além do mais, o Whey Protein tem por característica ser uma proteína de absorção rápida, ou seja, você toma aqui o Whey Protein, você consegue pegar essas proteínas, digerir elas rapidamente, obter esses aminoácidos e fornecer rapidamente para a sua musculatura e para os demais tecidos. Uma outra característica do Whey Protein que é muito boa é que quando a gente vai ver na escala de digestibilidade, nós conseguimos digerir as proteínas do Whey Protein de uma maneira ótima. A gente vai ver nessa escala, a gente tem a nota máxima de digestibilidade. Então assim, o Whey Protein é um ótimo suplemento para você tomar, mas será que é o melhor de todos? O melhor a se fazer agora é deixar o like para mim, me dar aquela força, se inscrever no canal e ativar as notificações. Legal, já que a gente falou do Whey Protein, vamos falar agora da caseína. Como eu mencionei para vocês, a caseína, a maior parte da caseína, ela é utilizada ali para fazer o queijo. E é até interessante pensar que a indústria, quando ela olha para aquela caseína, ela pode pegar essa caseína e transformar no queijo,
que é um tipo de produto que você tem uma alta procura. Ou então ela pode pegar essa caseína e transformar em um suplemento, que é um tipo de produto que você não tem uma procura tão alta. Então a maior parte da caseína que a indústria pega, ela transforma em queijo, uma menor parte transforma em suplemento. Logo, esse suplemento ele acaba custando um pouquinho mais. Então se você quiser tomar caseína, vai ter que colocar a mão no bolso. Olá, eu gosto de dinheiro. Se tratando dos fatores biológicos, a caseína ela é ótima. Você tem aminoácidos essenciais, ou seja, aminoácidos que o seu corpo não produz e você precisa obter através da alimentação, exceto um aminoácido chamado de cisteína. A caseína ela é classificada como um suplemento de alta qualidade, de alta digestibilidade. Seu corpo consegue digerir essa proteína muito bem e a biodisponibilidade, ou seja, os aminoácidos são absorvidos de uma maneira muito boa, muito legal. Então a biodisponibilidade da caseína ela também é excelente. Só que aqui a gente tem que dar um ponto a mais para o whey protein. Por quê? Quando a gente vai analisar o whey protein e a caseína, o whey protein ele consegue garantir uma quantidade maior de aminoácidos de cadeia ramificada, o tal dos BCAAs, isoleucina, leucina e valina. É claro que isso não desabona a caseína. A caseína continua sendo um suplemento muito legal de ser suplementado. Só que aqui existe uma peculiaridade da caseína. E qual que é essa peculiaridade? A caseína é conhecida como uma proteína de absorção lenta. O que significa isso? Significa que você vai consumir essa caseína, vai demandar um certo tempo para você digerir essa proteína, obter esses aminoácidos, eles serem absorvidos e caírem então na sua corrente sanguínea. Jeff, quanto tempo isso vai demorar? Vai demorar cerca de 120 minutos para você obter um pico desses aminoácidos na sua corrente sanguínea e aí então fornecer esses componentes para a sua musculatura. Para vocês terem uma ideia, o whey protein consegue ter esse pico de aminoacidemia que nós falamos em 60 minutos após o seu consumo. Em outras palavras, nós temos aqui dois opostos, a caseína sendo uma proteína de absorção lenta e o whey protein sendo uma proteína de absorção rápida. Afinal de contas, 60 minutos para 120 minutos a gente está falando do dobro de tempo. Não me diga! E aí a gente pode até encontrar estudos científicos mostrando que você consegue aumentar a síntese de proteína intramuscular por até 6 horas e meia após o consumo da caseína, ao passo que do whey protein só apenas 3 horas e meia. E aí até a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva fala que você pode fornecer cerca de 30 até 40 gramas de caseína antes de dormir para o seu paciente e isso não atrapalha a lipólise, que é o processo de quebra de gordura que ocorre durante o sono. Uma outra coisa que a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva também fala é que é para você deixar o like no vídeo do Jeff, se inscrever no canal e também ativar as notificações. Legal, agora nós chegamos naquela proteína que os namorados, as namoradas, os maridos e as esposas de quem consome esse tipo de proteína odeiam, que é a albumina. E quem já tomou albumina ou conhece alguém que toma albumina sabe muito bem do que eu tô falando. Pessoal, a albumina ela é uma proteína que o nosso próprio corpo produz lá no nosso fígado. A gente fala que é uma proteína globular responsável por transportar várias moléculas dentro do nosso organismo. Já no caso do suplemento que você consome de albumina, o que acontece é que a indústria pega a clara do ovo e retira essa albumina da clara do ovo. E aí quando nós vamos ver a composição da proteína albumina, nós conseguimos ver que ela é formada por aminoácidos que são extremamente importantes para o nosso organismo. Além do mais, o suplemento de albumina consegue garantir algumas vitaminas do complexo B, que são também extremamente importantes para que o nosso metabolismo energético funcione de maneira adequada. A maior vantagem da suplementação da albumina, é claro que é uma proteína muito legal de ser suplementada, é que a albumina ela tem um preço muito acessível quando comparado com outros suplementos, como no caso do whey protein ou então até mesmo da própria caseína. A grande desvantagem da albumina é o sabor. Normalmente não é muito gostoso suplementar a albumina e também a albumina ela acaba provocando ali um desconforto gastrointestinal, mais intestinal do que gastro, e até mesmo aumentando aí a sua flatulência. Então é por isso que os maridos, por isso que as esposas, por isso que os namorados e namoradas de quem toma albumina não curte muito. Se você toma albumina, você sabe que você peida pra caralho.
Deselegante. E nós temos algumas explicações do porquê que a albumina consegue aumentar a sua flatulência e deixar ela bem perfumada, bem cheirosa. A primeira das explicações do porquê que a albumina aumenta a sua flatulência é que alguns dos aminoácidos ali desse suplemento não são absorvidos. E aí a nossa microbiota intestinal pega esses aminoácidos e utiliza ali como substrato e acabam fermentando. Então você tem um aumento de gases. E por que esses gases eles ficam tão perfumados, tão cheirosos e tão desagradáveis? O que acontece é que a albumina tem muita cisteína e também metionina, que são dois aminoácidos que contêm enxofre. Então é por isso que você fica aí com gases cheirosos, perfumadinhos e ó, uma delícia. Que nojo. E aí nós vamos falar sobre as proteínas vegetais, agora mais especificamente falando sobre a proteína da ervilha. E por que a proteína da ervilha? Existem vários suplementos proteicos destinados ao público vegano, aquelas pessoas que elas não consomem nada de origem animal. E quando nós vamos ver aí essa proteína da ervilha, nós conseguimos notar dentro de uma lista de 50 tipos de proteínas de origem vegetal que ela fica em terceiro lugar como a melhor proteína. Inclusive, essa proteína ela é melhor do que a proteína da soja ou então até mesmo do cânhamo. A proteína da ervilha ela tem sim uma capacidade anabólica, ou seja, consegue estimular a hipertrofia do seu músculo estriado esquelético. Além do mais, tem estudo científico comparando a proteína da ervilha com a proteína do leite, com o whey protein. E aí você não encontra diferenças, ou seja, a qualidade dos resultados eles acabam sendo os mesmos. Duas características da proteína da ervilha é que ela tem um baixo nível de genotoxicidade e também ela tem pouca metionina. Ela consegue aumentar, a proteína da ervilha, ela consegue aumentar a sua saciedade, isso é particularmente interessante para quem quer emagrecer. Ela aumenta alguns hormônios que são anorexígenos, ou seja, que tiram a fome. E aí quando nós vamos comparar a quantidade de leucina da proteína da ervilha e do whey protein, a proteína da ervilha ela tem um pouco menos de leucina, mas isso acaba não acarretando problemas quando a gente está pensando nos resultados de hipertrofia e também ali de sustentar o remodelamento tecidual. Tá, Jeff, mas qual que é a melhor proteína para eu tomar ou para eu recomendar para o meu paciente? Pessoal, a melhor proteína para você tomar é deixar o like aqui para mim, se inscrever no canal e ativar as notificações para você se manter atualizada dentro da área da nutrição. Pessoal, eu estabeleci alguns rankings aqui. Por quê? Porque a melhor proteína para você tomar, eu vou dar uma resposta de merda. Eu vou falar que depende. Como assim depende? Então, se eu for analisar por fatores biológicos, pensando em fornecer aminoácidos rapidamente para a minha musculatura, a minha escala seria primeiro whey protein, depois a albumina, depois em terceiro lugar nós teríamos a proteína vegetal, mais especificamente da ervilha, e em último lugar a caseína. E eu suplementaria dessa forma, ali se eu estivesse pensando em fornecer aminoácidos rapidamente para a musculatura e em lanches intermediários ao longo do dia, ou quem sabe em um pós-treino. Agora, se eu quiser fornecer proteínas rapidamente para a minha musculatura, e aí eu estou atendendo, por exemplo, uma pessoa que é vegetariana ou vegana, aí obviamente eu colocaria em primeiro lugar a proteína vegetal, a proteína da ervilha, e as outras aí tanto faz porque a pessoa não tomaria. Mas se ela tomasse, vamos supor que é um vegetariano, aí eu colocaria whey protein em segundo lugar, em terceiro lugar a albumina, em último lugar a caseína. Se eu estivesse pensando em apenas custo da mais barata, eu estou atendendo ali uma pessoa que ela não consegue investir muito em um bom suplemento, em um bom whey protein, aí eu colocaria em primeiro lugar a albumina, em segundo lugar eu colocaria whey protein, em terceiro lugar a proteína vegetal e em quarto lugar a caseína. É claro que toma cuidado quando você vai suplementar a albumina, porque normalmente a albumina tem muito sódio. Se você estiver tratando aí um paciente hipertenso, isso pode ser um problema. Agora, em um outro ranking em que eu estou pensando em fornecer aminoácidos de uma maneira lenta, ali por exemplo durante o sono para o meu paciente, aí eu colocaria em primeiro lugar a caseína, em segundo lugar eu colocaria, sei lá quem eu colocaria, eu acho que eu colocaria o whey protein mesmo. Eu colocaria em terceiro lugar a albumina e a proteína vegetal. Tanto faz, o primeiro lugar
vai ser a caseína, não tem jeito, beleza? Pessoal, lembra de avaliar qual que é a sua condição, qual que é a sua situação ou a situação do seu paciente antes de suplementar qualquer coisa. De qualquer forma, não esquece de me dar aquela força, deixa o like pra mim, falei um monte de coisa legal aqui pra vocês, se inscreve no canal que nós temos vídeos toda semana, praticamente todos os dias, sobre nutrição e ativa as notificações para esse conteúdo chegar até vocês. Eu vou ficando por aqui, mas de qualquer forma eu vou deixar 2 vídeos aqui do lado. Um beijo, um abraço e até mais!